Ó, é assim. Vamos lá, o nosso problema no caso concreto é a incompetência do juiz. Era para ser juiz federal, caiu no juiz estadual. Então eu vou endereçar para quem? Para o federal ou para o estadual? Estadual, porque no endereçamento não se discute competência, beleza. Aí eu tenho, preliminarmente, excelência, é importante destacar que no momento do recebimento da peça acusatória que embasou e fundamentou a presente ação penal, já se evidenciou a incompetência do juízo com base no artigo 564, inciso 4 do Código de Processo Penal. Beleza, é um parágrafo, tá? Aí eu continuo. Verifica-se, desculpa, vamos supor que isso fosse a única coisa que o problema te deu. O cara roubou a Caixa Econômica Federal e o promotor ofereceu uma denúncia na Justiça Estadual. Ponto. Isso foi a única coisa que aconteceu com você? Foi a única coisa? Foi. Então vamos lá. Verifica-se configurado, no caso, a incompetência do juízo. Conforme preceitua o artigo 109 da Constituição Federal, cópia do artigo. O que é cópia? O juiz federal irá julgar a União, o Estado, o Distrito Federal, municípios, só as autarquias e fundações e as empresas públicas. Certo? Tal hipótese é de nulidade processual. Que nulidade, Rafa? Se eu estou dentro do artigo 564, inciso 1, então a única coisa que eu estou pedindo são as nulidades do processo. O artigo 564 ele mostra quais são as nulidades do processo. Certo? Beleza. Então se eu estou dentro dele, eu vou falar, bom, tal hipótese é de nulidade processual. Beleza. Ora, no caso concreto, de acordo com os fatos descritos na denúncia, aí eu vou colocar quais são os fatos. Ora, no caso concreto, o promotor de justiça, ao verificar que João havia furtado alguma coisa da Caixa Econômica Federal, após a oitiva de muitas pessoas lá no inquérito policial, resolveu oferecer a denúncia na Justiça Estadual da cidade de Pindamonhangaba. Ponto. Diante dessa situação, é evidente que Gilmar, João, Pedro, José, está cobertado pela nulidade processual, nos termos do artigo 564, inciso 4 do Código de Processo Penal. Rafael, por que você colocou o Código Penal aqui? É porque eu vou colocar os méritos, né? Eu só estou citando um exemplo bobo, mas eu vou colocar tipo aqui, legítima defesa, estado de necessidade, erro do tipo, né? Coação moral irresistível, erro de proibição. Eu vou colocar aqui. Aí para ficar mais bonitinho, eu só estou dando um exemplo hipotético. Aí a gente chega no final. No final, eu coloquei aqui o que eu preciso, né? Mencionei, portanto, o incidente nos presentes autos, a mencionada causa de nulidade processual. Portanto, o incidente nos presentes autos, a mencionada causa de nulidade processual. Beleza. Aí diante de todo exposto, requer, seja anulado o processo ab início, nos termos do artigo 564, inciso 4 do Código de Processo Penal, inciso 1 do Código de Processo Penal. Aí eu vou para onde? Para o caso aqui embaixo? Pode ser. Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, que ao menos oportunize a oitiva das testemunhas na audiência de instrução, debate e julgamento. Se você tentar decorar o que eu estou falando, não vai rolar. Deixa só fluir. Deixa fluir. Acabei de falar que tinha um juiz incompetente. Contei que ele é incompetente. Mencionei o problema no mérito. Rafael, eu não estou entendendo. Por que você falou duas vezes? Porque aqui, o nome das minhas preliminares no meu curso da segunda fase da OAB é a venda para o examinador. Então aqui é assim, da venda. O que significa da venda? É o juiz ler o examinador ler os seus três parágrafos de preliminar e não ler mais o resto da sua peça. É isso. Por quê? Porque se ele vê que você escreveu bonito igual está aqui, acabou, ele não vai ler mais nada. Ele fala, esse cara, ele dá uma olhada no pedido, diante disposto ab início, preliminarmente, tá bom, ele põe 5C e vai para a próxima. Mano, um monte de gente fica com 5 na peça aqui, nossa aqui. Não é porque o cara, ele é um Rui Barbosa, é porque o cara não lê, o examinador não lê. Um monte de gente fica com 5. O cara reprova com 5 e tipo 1,5 na questão. E o meio não tem como reprovar, né? Tipo, e não acerta na questão, porque o cara fica 5 horas escrevendo a peça. Às 5 horas escrevendo a peça, não dá tempo de fazer a questão. E o cara até faz. Ele fica 4 horas fazendo a peça e ele gasta 1 hora para fazer as 4 questões. Então, e por que demora tanto? Porque não treina a bosta do negócio em casa. É tão fácil que o cara não treina em casa. É fácil, sabe tudo, decora a teoria do crime, teoria da pena, legislação especial, casos específicos, decora e não treina em casa. Não treina em casa, gasta 4 horas para fazer a peça. Aí realmente não tem santo que aguente fazer 4 questões em 1 hora, tá? Então, eu citei o primeiro exemplo. Agora vamos ao segundo exemplo. Vamos supor que você não tenha cometido um crime. Foi sem querer que você matou alguém, tá? Você cometeu um crime de homicídio na rua, porque você atropelou alguém, e a competência do juiz estadual, certo? E aí o promotor de justiça, ele encaminhou uma denúncia para o juiz federal. Tudo bem? Você entendeu agora? Você matou alguém, sem querer.
É doloso ou culposo? Ele ofereceu uma denúncia, tá, num juiz federal. Então, esse é o caso. Morreu, acabou, só isso aqui. Agora vamos continuar. O que vai acontecer? Eu vou encaminhar para quem? Para o juiz estadual ou federal? Estadual ou federal? Federal. O local errado. Quem que te citou? O juiz errado. É para ele que não tem como você catar uma resposta de acusação e levar para o juiz certo. Que ele vai catar, o que é isso aqui? Ele não sabe, o que é aquilo lá? Tem que ter uma denúncia de algum lugar. O juiz errado, o juiz federal te recebeu uma denúncia e citou para você, você vai responder a acusação para quem? Para ele. Então eu vou escrever o quê? Né? Eu vou analisar o meu caso concreto, notícia do crime, eu verifiquei que você foi citado. A resposta da acusação vai ser apresentada para o juiz federal. Excelentíssimo senhor doutor, juiz da Seção Judiciária Federal da comarca de Pindamonhangaba. José da Silva, já devidamente qualificado nos autos em que contende com a Fazenda Pública, vem apresentar a resposta à acusação com base no artigo 396 e 396A do Código de Processo Penal, com base nos fundamentos a seguir aduzidos. Fatos. José cometeu um crime de homicídio culposo ao dirigir o seu carro na rua não sei das quantas. A vítima veio a falecer. Ocorre que o promotor de justiça do caso concreto ofereceu denúncia na Justiça Federal da Vara de Pindamonhangaba. Ponto. Fato. Agora eu vou vir. Pessoal, presta atenção, isso aqui é importante, tá? O que eu vou falar aqui? Preliminarmente, excelência. É importante destacar que no momento do recebimento da peça acusatória que embasou e fundamentou a presente ação penal, já se evidenciou a incompetência do juízo, com base no artigo 564, inciso 1 do Código de Processo Penal. Beleza. Eu expliquei alguma coisa aqui ou pelo tudo que você ouviu, eu só falei que o juiz é incompetente? Eu expliquei por que ele é incompetente? Só falei. Só falei, vocês concordam que só falei? Só falei. Beleza. Agora, você ouviu outro problema no caso concreto ou você não ouviu outro problema? Como é que eu matei alguém? Sem querer, andando na minha ali, matei sem querer. Então, eu vou falar que está tudo certo ou vou falar para o cara ser absolvido porque ele cometeu um crime de homicídio culposo? Absolvição. Tudo que aparecer na prova, pessoal, pede absolvição. Tudo. Ah, mas esse pedacinho acho que não serve para nada. Tudo serve para alguma coisa. Então, absolvição. Aí, acontece que é o seguinte, se você não cometeu crime, não cometi crime? Não. Se você não tem crime, não tem interesse de agir por parte do Estado. Se você não cometeu um crime, não tem interesse de agir por parte do Estado, você entendeu? Tá. Se o Estado não tem interesse de agir, não tem uma das condições da ação, qual seja? O 395, inciso 2, que é a ausência de pressuposto processual ou condição da ação para o prosseguimento da ação penal. Pressupostos processuais e condições da ação. Condições da ação: legitimidade de parte, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. O que é interesse de agir? Se tiver crime, o Estado tem interesse de agir. Você vai falar que não tem interesse de agir. Você colocou preliminarmente, excelência, você vai soltar que tem o quê? A ausência de condição da ação para o prosseguimento da ação penal. Ainda, de maneira preliminar, sem desejar enfastiar este respeitável juízo, mas por amor ao bom direito, também é cabível apontar que a peça acusatória que deu origem à presente ação penal sequer deveria ter sido recebida por manifesta ausência de condições da ação, o que suscitaria a necessidade de rejeição liminar da peça acusatória com base no artigo 395, inciso 2 do Código de Processo Penal. Eu não entendi o que você falou, eu não entendi. É só o parágrafo que eu pedi para decorar, mas eu vou entregar em mãos para vocês e é só a gente copiar do colega. Isso aqui, eu só disse sim, juiz. Até agora, você é incompetente, porque o juiz correto era o estadual. Segundo lugar, juiz, eu gostaria que essa peça tivesse sido rejeitada liminarmente, porque não tem condição da ação para o prosseguimento dessa ação penal. Porque um dos requisitos da condição da ação é o interesse de agir. Como não tem crime, não tem interesse de agir. Vocês entenderam, pessoal? Vocês estão com medo disso aqui ou não? Vamos chegar até o final, Vamos chegar até o final. Você ouviu o quê? Que o juiz é incompetente e ouviu o que mais? Ele é incompetente e o que mais? Não teve crime. Não tem crime, quando não tem crime, não tem o quê? Por que o Estado vai movimentar toda a máquina judiciária se não existe crime? Tem cabimento? Então você vai pedir para matar, Rafael, mas isso aí tem como provar lá na audiência. Tá, mas isso aí se você fosse promotor, tá? Se você é um advogado, você quer matar com o processo agora, quer acabar com o processo agora. Então eu vou falar. O que eu vou falar? Preliminarmente, excelência, é importante destacar que no momento do recebimento da peça acusatória que embasou e fundamentou a presente ação penal, já se evidenciou a competência inciso 1 do Código de Processo Penal. Ainda, de forma preliminar, sem desejar enfastiar este respeitável juízo, mas por amor ao bom direito, também é cabível apontar que a peça acusatória que deu origem à presente ação penal sequer deveria ter sido recebida
né, por manifesta ausência de condição da ação para o prosseguimento da ação penal, o que suscitaria a necessidade de rejeição liminar da peça acusatória com base no artigo 395, inciso 2 do Código de Processo Penal. Falei e não falei nada, eu não expliquei nada. Eu só disse que não teve crime e o Estado tinha que ter ficado quieto. Eu só disse que o juiz é incompetente, o Estado tinha que anular o processo desde o início. É o que eu falei, só isso que eu falei. Só. Certo? Eu falei o seguinte, juiz, você é incompetente. Juiz, a hora que você leu a petição inicial, você viu que não era crime. Você viu que o cara estava andando de boa. O outro que você jogou na frente do carro. O cara tropeçou e caiu, bateu a cabeça no chão. O carro nem relou nele. O carro nem relou. O cara tropeçou e caiu, bateu a cabeça no chão e morreu. O carro passou do lado do cara. Não tem. Quando você pegou a peça, juiz, você deveria ter rejeitado essa peça. Você não deveria ter recebido a peça. Você deveria ter rejeitado a peça. Você entendeu que eu não expliquei nada? Eu só falei isso. Agora eu vou entrar. Ó, verifica-se configurado no caso a incompetência do juízo. Conforme preceitua o artigo 109 da Constituição Federal, né? Cópia da Constituição Federal. Tal hipótese é de nulidade processual. Nulidade processual. Ora, no caso, a Justiça Federal não é competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. No caso concreto, né, desculpa, nem foi doloso contra a vida. A Justiça Federal não é competente para julgar um crime culposo contra a vida, pois o crime não foi em âmbito federal. Foi o que você está falando, o que está escrito no problema. Eu falei que um cara estava andando de carro na rua e não passou em cima de ninguém. O carro passou, o cara caiu na frente e morreu, mas ele morreu antes. Sei lá, diante dessa situação, é evidente que Gilmar está acobertado pela nulidade de processo, nos termos do artigo 564, inciso 4 do Código de Processo Penal. 564, inciso 1 do Código de Processo Penal. Bom, portanto, incidente nos presentes autos a manifesta a causa de nulidade processual. Agora, Rafael? Vou escrever de novo. Verifica-se configurado no caso o erro do tipo. É que erro do tipo eu não expliquei para vocês ainda, mas o que é o erro do tipo? O erro do tipo é quando o cara não pratica um crime de maneira dolosa, tá? Ele faz alguma coisa, só que na verdade na sua modalidade culposa, certo? Então eu estou andando de carro na rua, tem como eu prever que alguém vai se jogar na frente do carro e se matar? Não, estou andando de boa. Então quando eu fiz isso, eu matei alguém por querer ou sem querer? Sem querer. Se é sem querer, eu posso ser punido mesmo se eu cometer alguma coisa sem querer? Sim. Posso, mas para que eu seja punido alguma coisa mesmo sem querer, precisa de 3 requisitos. Precisa ter previsão legal, eu tenho que ter agido de maneira voluntária e tinha que prever objetivamente que pudesse acontecer isso. Então o que eu vou falar? Preliminar, verifica-se configurado no caso o erro do tipo. Por que erro do tipo, Rafa? Que é a situação problema. A situação problema me disse que eu estava andando de carro na rua e alguém se jogou na frente do carro. O carro caiu. Não tinha como eu prever objetivamente que alguém pudesse se jogar na frente do carro. Tudo bem? Vocês estão aqui? Beleza. Bom, conforme preceitua o artigo tal do Código Penal, vocês estão sem vadimeco em mãos, mas vai ser um artigo, vai descrever lá no artigo 18, que vai estabelecer que os crimes são dolosos. Serão punidos na modalidade culposa quando houver previsão expressa no Código Penal. Então, conforme preceitua o artigo tal do Código Penal, cópia do artigo. Tal hipótese é de erro do tipo. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? O que é erro do tipo? É quando você comete um crime ou quando você não comete um crime? Quando eu não cometo de maneira dolosa. Não cometo de maneira dolosa. E aí de maneira culposa, Rafael, você pode ser penado? Posso, mas eu vou lutar para que eu não seja penado. Porque para que eu responda pelo crime de homicídio, tem que ter previsão legal, atitude voluntária e eu tenho que ter previsto objetivamente. Não tinha como eu prever objetivamente que alguém se jogar na frente do carro. Então, olha só. Conforme preceitua o artigo tal do Código Penal, cópia do artigo. Tal hipótese é de erro do tipo. Ora, em caso, João, quando andava com seu carro pela rua, a 60 km por hora, verificou que do nada Josefa se jogou na frente do carro com 2 crianças debaixo do pneu do carro. É o fato, certo? O fato. Então, que fato que é esse? É um fato que eu estou contando agora, é um fato qualquer um. Diante dessa situação, é evidente que João, Gilmar, Pedro, José está acobertado pela exclusão do crime. Exclusão do crime, nos termos do artigo tal do Código Penal. Vocês entenderam o que eu falei? Rafael, eu não estou entendendo. Não, eu não estou explicando matéria. Eu quero que você entenda que eu não estou explicando matéria nenhuma. Eu só estou pedindo para você entender que todo problema que eu tiver, eu vou colocar no papel. Se fosse em legítima defesa, estou aqui na minha casa, chego na minha casa, tem alguém, sei lá, maltratando um familiar meu. A única
possibilidade que eu tenho de impedir isso é dando um tiro no cara. Dou 2 tiros no cara e mato o cara. Isso é caso de legítima defesa de terceiro. Não estou explicando excludente de licitude, mas verifica se configurado no caso a excludente de licitude. Conforme preceitua o artigo tal do Código Penal, vou explicar o artigo da legítima defesa. Tal hipótese é de legítima defesa. Verifica se configurado no caso a excludente de licitude. Conforme preceitua o artigo tal do Código Penal, descrição do artigo. Tal hipótese é de legítima defesa. Ora, em caso, ora, no caso concreto, ora, diante dos fatos descritos no caso concreto, Gilmar, ao chegar na sua residência, percebeu que Gilberto estava batendo em sua mãe. E como ele estava com um problema na perna, a única possibilidade que ele tinha de salvar a própria mãe era dando 2 tiros em Gilmar. Falei, o que você acha que está no problema? Diante dessa situação, é evidente que Gilmar está acobertado pela exclusão do crime nos termos do artigo tal do Código Penal. Está acobertado pela excludente de licitude, está acobertado pela legítima defesa, está acobertado pelo estado de necessidade, está acobertado pelo estrito cumprimento do dever legal nos termos do artigo tal do Código Penal. Portanto, incidente nos presentes autos a mencionada causa de exclusão do crime. Portanto, incidente nos presentes autos a mencionada causa de isenção de pena. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Beleza. O que é essa palavra, o que é essa expressão exclusão do crime e isenção de pena? Exclusão do crime são os 2 pedaços de cima da teoria do crime. Isenção de pena é o pedaço de baixo da teoria do crime. Certo? Os pedaços de cima, a tipicidade da conduta, e o pedaço do meio, excludente de licitude. O pedaço de baixo, isenção de pena. Fica tranquilo que eu só quero que você entenda que o nosso amor é verdadeiro. Tá? Vamos lá. Nossa, essa foi top, velho. Essa top foi boa. Ó. Então, olha aí, ó, pedido. Aí eu vou ter o seguinte, ó. Qual o caso que eu contei aqui? O juiz era federal, mas estava onde? No estadual, ou vice-versa. Alguma coisa aconteceu. Beleza. Então eu vou falar o quê? Diante do exposto, requer que seja anulado o processo desde o início, nos termos do artigo 564, inciso 1 do Código de Processo Penal. Certo? Caso Vossa Excelência não entenda pela anulação do processo, que seja ao menos rejeitada liminarmente a peça acusatória de acordo com o artigo 395, inciso 2 do Código de Processo Penal, por ausência de condição da ação para o prosseguimento da mesma. Não sendo este o entendimento de Vossa Excelência que seja decretada a absolvição sumária, com fulcro no artigo 397 do Código de Processo Penal. Certo? Depois a gente vai ler o artigo 397, você vai ver que o 397, ele descreve a árvore do crime. Ele coloca a tipicidade, isenção de pena e extinção da punibilidade. Ele descreve a teoria do crime, que é a nossa árvore do crime, e descreve o artigo 107. Então, se tiver uma prescrição, 397, inciso 4. Entenderam isso que eu falei? Sim. Vamos lá de novo, ó. Não sendo esse o entendimento de Vossa Excelência, que seja decretada a absolvição sumária penal. Ou, ainda, se Vossa Excelência não entender por nenhum dos 3 pedidos acima, né, se Vossa Excelência não deferir nenhum dos 3 pedidos supramencionados, o que não se espera que ocorra por amor ao bom direito, ao menos intime as testemunhas abaixo roladas para que elas possam ser ouvidas na audiência de instrução, debate e julgamento. Vocês entenderam o que eu falei? É claro que vocês entenderam, né? Ninguém... Só estou falando língua portuguesa, tá? Esquece matéria. Só estou dizendo o seguinte, ó. Juiz, se é incompetente. Juiz, não tem crime. Juiz, erro do tipo. Juiz, absolve o cara. Juiz, se não absolver o cara, pelo menos intime as testemunhas abaixo roladas para que elas possam ser ouvidas na audiência de instrução, debates e julgamento. Tudo bem? Beleza. Agora, eu vou mencionar um caso para vocês e aí vocês vão escrever no papel, tá? Eu vou contar mais um caso aqui. Vamos supor que o cara, olha só, ouvam, né? O cara, ele cometeu um crime de tráfico. Quando a pessoa comete um crime de tráfico, o juiz recebe a denúncia imediatamente e cita você, ou ele deve tomar outro tipo de providência? Outro tipo de providência. Em 3 situações, o juiz, antes de receber a denúncia, ele deve oportunizar a defesa prévia. Essa questão vai estar de graça na prova, vai ser uma questão, não vai ser peça, tá? Então, a questão de tráfico, pessoas que têm um prerrogativo de foro ou servidores públicos, se tiver uma denúncia oferecida contra esse tipo de pessoa, o que vai acontecer? Naturalmente, o juiz deve, antes de receber a denúncia, ele deve oportunizar uma defesa prévia. E se isso não acontecer, eu estou com um problema?
O problema é o quê? A ausência de uma formalidade que constitua um elemento essencial do ato. Onde está escrita essa expressão feia e grande que eu disse? 564, inciso 4 do Código de Processo Penal. Então o juiz não oportunizou, né, a notificação para que a parte apresentasse defesa prévia nos casos de tráfico, prerrogativo de foro e servidores públicos. Beleza. Agora, eu tenho esse problema e olha só, excelência, mais um caso que aconteceu. O cara estava amparado por uma coação moral irresistível. Porque quando ele foi roubar na Caixa Econômica Federal, quando ele foi levar um pacote de maconha, quando ele foi levar um pouco de cocaína para outro estado, quando ele foi fazer isso, ele até fez, ele fez com dolo de levar. Só que é porque alguém tinha uma arma na cabeça do filho dele. É porque alguém estava com uma arma dentro da boca do filho dele batendo nos dentes. É porque alguém estava ameaçando o cara nunca mais voltar na vida dele para aquela comunidade. Então ele estava com medo de não voltar. Ele estava com medo do filho morrer. Ele estava amparado por uma coação moral irresistível. Ele estava amparado pela inexigibilidade de conduta diversa. Qualquer pessoa na situação dele não tinha como agir de maneira diversa. Qualquer pessoa na situação dele iria roubar a Caixa Econômica Federal, iria levar 1 quilo de cocaína, iria levar 1 quilo de maconha. Qualquer pessoa na situação dele. Por quê? Porque por mais que ele cometeu a situação dolosamente, ele estava amparado por uma excludente, por uma isenção de pena. Qual isenção de pena? Coação moral irresistível. Ele estava amparado por uma coação moral irresistível. Então eu contei problemas para vocês, certo? Vocês entenderam o que eu disse. Agora eu gostaria que vocês participassem agora, certo? Tá. Primeiramente, endereçamento. Como é que vai estar escrito? Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da tal vara criminal da comarca D. José da Silva, já devidamente qualificado nos autos em que contende com a Fazenda Pública, vem, muito respeitosamente, por intermédio do seu advogado, abaixo assinado, apresentar a resposta à acusação com base no artigo 396 e 396-A do Código de Processo Penal, pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidos. Fatos. José cometeu um crime de tráfico. O promotor ofereceu a denúncia, o juiz recebeu e citou para que ele apresentasse a resposta à acusação. Ocorre que, como é um crime de tráfico, ficou faltando uma formalidade essencial. Não, eu não vou explicar, né? Só vou falar isso. Falei isso. Tá, só vou falar isso. Então, José, né, levou drogas para João, porque ele estava com medo de nunca mais poder voltar para a família dele. Estava ameaçado, pois todo mundo na família estava com uma arma na cabeça. Tranquilo? Foi o que aconteceu. Beleza? E como era um crime de tráfico, não foi oportunizado para José apresentar uma defesa prévia. Ponto. Beleza. Agora eu vou começar. Preliminarmente, excelência, é importante destacar que no momento do recebimento da peça acusatória que embasou e fundamentou a presente ação penal já se evidenciou o quê? Uma nulidade. Uma nulidade. Se você olhar no 564, inciso 4 do Código de Processo Penal, olhem aí, tá? Quem está sem vadimeco, senta do lado, eu tenho mais 2, 3 aqui. Ó, olha aí, 564, inciso 4 do Código de Processo Penal. Ó, eu soltei 4 vadimecos para vocês aí você senta junto do lado aí, você ajuda aí. É só ler. Você vai no Código de Processo Penal e vai ler o que está escrito no 564, inciso 4. Oi? Entendi. Ah, o vadimeco saiu aqui, ó. Cheio de barato o vadimeco. Ó, então vamos lá. Tá? Ó, aí vocês estão olhando com seus olhos e está escrito exatamente isso, tá? No 564, inciso 4, nós temos quando tiver uma ausência de formalidade que constitui o elemento essencial do ato. Isso daí é um problema que eu tenho. Qual que é esse problema, Rafa? Qualquer problema no processo que não foi respeitado, por exemplo, quando o réu tem que entrar na audiência, antes da oitiva dele, antes do seu depoimento, antes do seu interrogatório, obrigatoriamente deve ser oportunizado para que o advogado instrua o réu no depoimento, no interrogatório. Se isso não acontecer, eu tenho uma ausência de uma formalidade. A ausência de formalidade do ato. Qual que é? A instrução. O réu não deve entrar lá na frente do juiz e sair respondendo as coisas do nada. O advogado deve instruí-lo. Se isso não for respeitado, eu não cumpri uma formalidade essencial do ato. Outra coisa, quando tiver um crime que deixou vestígio, a perícia deve ser não oficiais. Um oficial ou 2 não oficiais. Se for um perito não oficial que ficou acompanhando a perícia, eu tenho uma ausência de uma formalidade que constitua um elemento essencial do ato. 564, inciso 4, acarreta nulidade processual. Não estou explicando essas matérias, tá? Não estou explicando, eu só estou colocando para você, para que você verifique que, preliminarmente, excelência, é importante destacar que no momento do recebimento da peça acusatória, que embasou e fundamentou a presente ação penal, já se evidenciou uma ausência de formalidade que constitui elemento essencial do ato previsto no artigo 564, inciso 4 do Código de Processo Penal. Ponto. Agora eu continuo. Ainda
de maneira preliminar, mas sem desejar enfastiar esse respeitável juízo, mas por amor ao bom direito, também é cabível apontar que a peça acusatória que deu origem à presente ação penal deveria ter sido rejeitada liminarmente, pois não há crime no caso concreto. E quando não tem crime, não tem interesse de agir. Se o Estado não tem interesse de agir, não tem condição da ação. Se não tem condição da ação, não tem o presente no artigo 395, inciso 2 do Código de Processo Penal. Vai lá no 395, inciso 2. Está escrito isso no 395, inciso 2. Tá? Que o juiz deve rejeitar liminarmente a peça acusatória quando nós tivermos um caso de ausência de pressuposto processual ou de condição da ação para o prosseguimento da mesma. Certo? Bom, aí, outra coisa. Gente, fica tranquilo, tá? Nós vamos ler isso aí devagar. Hoje eu quero que você saia daqui sabendo escrever o que eu estou passando. Tá? Depois que você aprender a matéria, eu falo, ó, como é que eu escrevi isso? Rafa, a minha dificuldade de escrever. Faz do jeito que eu expliquei. Faz do jeito que eu expliquei. Vai ficar repetitivo. Uma hora que você fizer 100 vezes, aí você vai começar a trocar naturalmente as palavras. Vai vir naturalmente. Porque você vai falar. Quando você decora, você fala. Mas chega uma hora que, sem querer, você coloca uma palavra. Como você vai começar a ler bastante, você vai colocar palavras sem querer, mas palavras diferentes das que estão aqui. Certo? Bom, está acobertado, está amparado, certo? Você vai trocando as palavras sem querer. Então, vamos lá. Eu contei isso daqui, agora eu expliquei alguma coisa sobre a incompetência do juiz? Eu expliquei alguma coisa sobre a ausência de formalidade essencial do ato? Eu expliquei para o juiz que, conforme prevê o artigo 55 da Lei de Tráfico, é essencial que ele oportunize a defesa prévia? Eu expliquei isso para o juiz? Não. O que eu falei aqui na preliminar? Excelência, você cometeu um equívoco. Ausência de formalidade que constitui elemento essencial do ato, de acordo com 564, inciso 4 do Código de Processo Penal. Você cometeu um equívoco. Tá, e aí? E aí nada, eu estou explicando para você isso. Eu estou vendendo a minha peça para o examinador. Eu estou dizendo que está faltando condição da ação para o prosseguimento da ação penal. Então a peça deveria ter sido rejeitada liminarmente. Eu estou dizendo isso. E agora, Rafa, você vai fazer? Agora eu vou explicar. Agora eu vou explicar para o juiz. Juiz, verifica se configurado no caso a nulidade processual. Conforme preceitua o artigo 564, inciso 4 do Código de Processo Penal, quando nós tivermos uma essência, quando nós tivermos um dispositivo legal do artigo, no caso concreto, 55 da Lei 11.343, né, deveria ter sido oportunizado para o réu a oportunidade, né, deveria ter sido oportunizado a defesa prévia, antes do juiz receber a denúncia. Está escrito no artigo 55, pessoal, da Lei 11.343. Eu não vou com vocês lá agora, não, só para a gente acabar o raciocínio. Verifica-se configurado no caso a nulidade processual. Conforme preceitua o artigo 55 da Lei de Crimes, da Lei de Tráfico, aí você vai descrever o artigo, cópia do artigo, vai lá nesse artigo 55. Vai no artigo 55 da Lei 11.343. Quando eu vou escrever o artigo, então 564, eu escrevo caput e o inciso, eu jogo só direto no inciso. Você joga alguma coisa que está contextualizando, entendeu? Você não vai escrever ele na íntegra, você vai escrever o pedaço que está contextualizado com o que você está escrevendo. Porque aqui não é a cópia integral do artigo, você pode escrever até com outras palavras. É só para você mostrar. 11.343. Isso. Não lembro. 2006, acho que é. Ah, mas tem curso de aprender a mexer no barco? Tem. Pronto, ó. Vocês chegaram lá? Alguém pode ler, fazendo favor, 55? Vai ler, lê aí. O juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia por escrito no prazo de 10 dias. Olha aí, ó. Lê de novo, Angélica, fazendo favor. Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado Ó, rapidinho. para oferecer defesa prévia. Conforme preceitua o artigo 55 da Lei 11.343, oferecida a denúncia, o juiz deve oportunizar a defesa prévia. Está escrito isso no artigo 55 da Lei 11.343. Conforme preceitua o artigo 55 da Lei 11.343, oferecida a denúncia, o juiz deve oportunizar a defesa prévia. Não foi respeitada. Tal hipótese não foi respeitada.
o que acarreta nulidade do processo de acordo com o artigo 564, inciso 4 do Código de Processo Penal. Tal hipótese não foi respeitada. Tal hipótese é de nulidade processual. Tal hipótese é de nulidade processual, pois o artigo 55 da Lei de Crimes Hediondos, da Lei 11.343, não fora respeitado. Não tem como ser mais claro que isso. De novo, ora, no caso concreto, ficou evidente que o Gilmar cometeu um crime de tráfico. E, ao mesmo tempo em que o promotor ofereceu a denúncia, o juiz recebeu e citou de imediatamente o réu, que está apresentando a resposta à questão agora. Ou seja, não foi oportunizada a defesa prévia de acordo com a exigência do artigo 55 da 11.343. Diante dessa situação, é evidente que Gilmar está acobertado pela nulidade processual, nos termos do artigo 564 do Código de Processo Penal. Portanto, incidente dos presentes autos, a mencionada nulidade processual. Certo? Pessoal, tá perfeito isso. Qualquer desrespeito eu coloco aqui. Agora, eu falei a nulidade processual. Defesa prévia, não foi respeitado, de acordo com o artigo 55 da 11.343. Agora, no caso, eu mencionei um caso de foi legítima defesa, que eu falei ou não foi? Não, coação moral resistível, né? Foi coação moral resistível, eu falei? Que tinha alguém com arma na boca do filho dele? Verifica-se configurado no caso a inexigibilidade de conduta diversa. Conforme você está vendo a importância de você decorar a teoria do crime. Você decorou a teoria do crime, acabou a prova. Não tem prova de segunda fase de direito penal. Você vai só cumprir uma mera formalidade. Tá? Conforme preceitua o artigo tal do Código Penal, o que eu coloco agora aqui na frente? Cópia do artigo. Tal hipótese é de isenção de pena. Coloquei coação moral resistível aqui, não coloquei? Coação moral resistível? Não vou colocar coação moral resistível de novo, vou colocar isenção de pena. Então, o que significa isso? Essa parte aqui de baixo da teoria do crime, essa parte de baixo é a isenção de pena. A isenção de pena eu tenho aqui 3 casos. A pessoa não possuir 18 anos de idade, ela não ter consciência do que está fazendo e não ter como ela agir de maneira diversa. Porque ou ela está coagida de maneira moral e irresistível, ou ela está obedecendo hierarquicamente alguém de uma ordem não manifestamente ilegal. Obediência hierárquica. Certo? Então, olha só, a coação moral irresistível é um caso de excludente de culpabilidade, que é a isenção de pena. Então, aquelas coisas que eu fico repetindo, você começa a trocar as palavras sem querer. A coação moral irresistível nada mais é do que o quê? Uma ausência de requisito para a culpabilidade. Eu não posso punir o cara. Porque por mais que exista, olha que perfeito isso, pessoal, você vai conseguir argumentando pro cara. A segunda fase é isso. Por mais que exista, no caso concreto, o dolo de roubar a Caixa Econômica Federal, por mais que os pacotes de cocaína e de maconha, por mais que ele não estivesse amparado por uma excludente de licitude, ainda assim, ele não poderia ser punido, pois não está presente o terceiro requisito da teoria tripartite do crime. Qual que é o terceiro requisito do substrato do crime? É a culpabilidade. E ele não pode ser punido, pois ele está amparado por uma coação moral irresistível, o que acarreta a isenção de pena. Dá para falar 100 vezes isso aqui. Então, a hora que eu estiver dando a aula de teoria do crime, é aquela parte fácil que você tem que... Não é mais para entender o que eu falo, é para decorar o que eu falo. Você vai ouvir, opa, falou uma palavra difícil, substrato. Opa, consunção. Opa, pegou as palavras e jogou no conceito. Olha, vai ser gritante. Coação moral irresistível acarreta a isenção de pena, porque não está presente o terceiro requisito da teoria do crime, a ausência de culpabilidade. Cara, vai grudar. A obediência hierárquica de uma ordem não manifestamente legal acarreta a isenção de pena, pois não está presente o terceiro pedaço da teoria do crime, qual seja, a culpabilidade. Você escrever isso aqui, mano, o examinador ele vai fazendo assim, o cara sabe o que está falando. Acabou a prova. Ele não vai ficar caçando pelo em ovo. Agora, se você começa falando que a coação moral resistível é caso de isenção de excludente de licitude, que não tem dolo, aí fudeu. Aí ele vai começar a caçar pelo em todos os ovos da tua prova. Tá? Aí fudeu. Mas, vamos continuando. Verifica-se configurado no caso a coação moral irresistível. Conforme preceitua o artigo tal do Código... Qual que você falou que era? Conforme preceitua o artigo 22 do Código Penal, está escrito o que aí? O fato é cometido sob coação irresistível ou estrita obediência à ordem não manifestamente ilegal, se superior hierárquico só é punível o autor da coação ou da ordem. Ponto. Tal hipótese é de isenção de pena. Ora, em caso
José realmente foi levar cocaína, mas ele fez esse fato porque tinha um filho da puta com a arma na boca do filho dele. Diante dessa situação, é evidente que José está acobertado pela excludente de culpabilidade, nos termos do artigo 22 do Código Penal. Rafael, por que agora você falou excludente de culpabilidade? Porque eu falei aqui coação moral irresistível, aqui eu falei isenção de pena, e aqui eu estou falando o quê? Excludente de culpabilidade. Eu estou trocando as palavras da teoria do crime, estou usando um pedaço ou outro e tá perfeito. Redação perfeita, é isso. Perfeito. E você já ganha mais 0,10 de raciocínio jurídico. Acertar uma coisa, raciocínio é outra. Tá? Você vai ganhar mais 0,10 de raciocínio jurídico. Beleza. Olha só. Portanto, incidente nos presentes autos, a mencionada causa de isenção de pena do artigo, sei lá qual, do Código Penal. Beleza? Bom. Pô, fiz isso aqui? Fiz. E agora? Agora, ó. Diante do exposto, requer seja anulado o processo ab início, nos termos do artigo 564, inciso 4 do Código de Processo Penal. Caso não entenda, caso Vossa Excelência, coloca um Vossa Excelência aqui, tá? Coloca um Vossa Excelência aqui, Vossa Excelência. Caso Vossa Excelência não entenda pela anulação do processo, que seja ao menos rejeitada liminarmente a peça acusatória de acordo com o artigo 395, inciso 2 do Código de Processo Penal, pois não há condição para o prosseguimento da mesma. Não sendo este o entendimento de Vossa Excelência, que seja decretada a absolvição sumária, com fulcro no artigo 397, inciso 3, 4, 1 ou 2 do Código de Processo Penal. Ou, ainda, não sendo esse o entendimento de Vossa Excelência, caso Vossa Excelência não acate nenhum dos 3 pedidos supramencionados, o que não se espera que ocorra pela lídima justiça, por amor ao bom direito, que ao menos intime as testemunhas abaixo roladas para que elas possam ser ouvidas na audiência de instrução, debate e julgamento. Eu não decorei, você não decorou, mas tem que decorar. Tá? Isso aqui é a estrutura. Isso aqui é a estrutura. O dia que a gente for falar de memorial, a gente vai ficar falando isso aqui, dá 3 horas, eu vou ficar falando sem parar. E aí você vai decorar, porque a gente vai decorar essas peças. A peça mais complexa que existe é memorial, tá? Que é a alegação final por meio de memorial. É completa. Qualquer outra coisa que cai é chinelo. E acabou de cair memorial, então agora é chinelo. Tá? Qualquer coisa, tá? Qualquer coisa que caia, tá? É muito mais fácil do que memorial. Hã? Ó, o Pedrão é persuasivo, tá vendo? Não, vamos tomar um café. Aqui eu queria só fechar o raciocínio, ó. Vocês entenderam, pessoal? O que eu fiz aqui, ó? O que eu fiz aqui? Eu contei o quê? Excelência, José da Silva veio aqui apresentar a resposta à acusação. Os fatos são esses. E preliminarmente, você é incompetente. E ainda de maneira preliminar, não tem condição para ação penal. Verificou-se a incompetência do juiz, verificou-se a ausência de formalidade, pois não respeitou o artigo 55 da Lei 11.343, o que acarreta ausência de formalidade, nulidade processual. Verificou-se ainda assim, né, foi possível evidenciar também uma coação moral irresistível, pois conforme preceitua o artigo 22 do Código Penal, quando a pessoa está sofrendo um tipo de abuso psicológico de maneira a não conseguir resistir, né, culpabilidade. Tal hipótese é de isenção de pena. Ora, em caso, acabei de descrever os fatos. Diante da situação, é evidente que Gilmar está acobertado pela isenção de pena, coação moral irresistível, excludente de licitude, erro do tipo e exclusão do crime, nos termos do artigo tal do Código Penal. Portanto, incidente nos presentes autos, a mencionada causa de tal coisa. Diante do exposto, requer a anulação do processo desde o início. Se ainda assim não entender, pelo menos rejeite liminarmente a peça acusatória por falta de condição da ação. Não sendo este entendimento, pelo menos absolva sumariamente o caso concreto. E ainda assim, se vocês não entender porra nenhuma que eu falei, pelo menos intime as testemunhas abaixo roladas para que elas possam ser ouvidas na audiência de instrução, debate e julgamento. Beleza? Você ouviu a resposta à acusação e a gente vai o curso inteiro, pessoal, mas aí, ó, é só trocando palavras, Beleza? Vamos lá.